O Menhua se inicia 7 anos atrás no dia da grande catástrofe. Um terrível desastre chamado de quebra de Dungeon aconteceu. O protagonista conta que por causa disso muitas pessoas morreram, e os pais dele também. Naquele dia ele perdeu tudo o que tinha em um instante. Por causa disso ele fez uma promessa que se tornaria um caçador, mataria e rasgaria todos os monstros. 7 anos depois disso no presente, ele foi expulso do centro de treinamento dos caçadores. Nos é mostrado uma lembrança onde um homem fala que o prota não precisa mais vir para o centro de treinamento. O prota questiona o motivo dele estar sendo expulso. O homem explica que aqueles que despertaram têm alguns meses para completar o treinamento, mas o prota já está ali faz 7 anos. O homem fala que já que chegou a esse ponto ele precisa dizer que o talento do prota é pior que lixo, e se eles deixarem ele ficar ali, a reputação do centro de treinamento vai cair. Voltando ao presente, o prota pensa que além de não desbloquear características únicas e habilidades, como seus status não aumentam em nada, de repente o prota ouve uma mãe perguntando à sua filha como o pai dela morreu. A criança responde que quando os monstros vieram, seu pai morreu porque estava salvando as pessoas até o fim. A mãe fala que é isso mesmo, e pergunta o que ela deve fazer caso ela passe por algo assim no futuro. A criança responde que é para ser forte e não desistir. O prota levanta e agradece essas palavras. Ele sai correndo. Enquanto corre ele pensa que já aguentou isso pelos últimos 7 anos. Ele não pode parar agora. E não vai desistir. Começa a chover, e o prota aparece batendo na porta do centro de treinamento. O diretor do lugar abre a porta e pede pro prota ir para casa. O prota pede a permissão para ele fazer o exame de caçador mais uma vez. O diretor chama ele de desgraçado e questiona por que ele não entende logo. Ele pergunta se o prota veio até ali para recuperar o dinheiro que gastou durante esse tempo todo, mas o prota fala que não é pelo dinheiro. O diretor fica puto e dá um soco no prota, que faz ele cair no lixo. O diretor questiona o porquê não seria por dinheiro, sendo que ele é um fracassado. O prota lamenta, pois, se ele também tivesse uma característica única, não. Se ele tivesse ao menos um pouco de talento. A Torre dos Desafios elogia por sua determinação de ferro. O prota fica impressionado e se pergunta quem é esse. De repente a poça de água começa a o sugar. O prota grita por socorro. O diretor sai para ver o que o prota quer, mas ele não encontra nada. Nós vemos o prota afundando. Ele não consegue respirar, e acaba caindo em outro lugar. A Torre dos Desafios selecionou todos os candidatos adequados da Terra. Por favor, escolha sua dificuldade. As recompensas que receberá serão proporcionais à dificuldade escolhida. O prota não sabe o que está acontecendo, mas seus instintos estão dizendo para se agarrar a essa chance. Esperamos que obtenha resultados satisfatórios no fim desse sofrimento. Você entrará no primeiro andar da Torre dos Desafios em breve. Você entrará no primeiro andar da Torre dos Desafios. O desafio começará em breve. Prepare-se, desafiante. O prota vê que está em um deserto, e recebe uma espada do sistema. O objetivo desse desafio é sobreviver, recompensa por completar o desafio, receber uma característica única. O prota percebe que vai conseguir algo pelo qual trabalhou tanto pelos últimos 7 anos como uma recompensa. E isso é uma loucura, mas primeiro ele precisa pegar a espada. De repente o chão começa a tremer, e o prota se pergunta o que está acontecendo. O desafio tutorial começará. Dificuldade escolhida, difícil. Um golem gigante surge das areias. Por favor, sobreviva ao golem de areia pelo tempo selecionado. Tempo restante, 10 minutos. O prota desvia e vê uma mensagem que o deixa assustado. Penalidade por fracassar no desafio, morte. O prota corre muito, e se pergunta se pode mesmo fugir do golem de areia correndo assim. Apesar daquela coisa parecer lenta, ela é bem rápida por causa do tamanho. Para começar, já que eles estão em um deserto, é impossível dele correr por 9 minutos sem parar com seu vigor. A torre deu a ele uma espada e o falou para sobreviver. Ou seja, ou ele morre tentando fugir ou morre lutando. O prota se pergunta se pode mesmo ganhar dessa coisa. E se lembra das pessoas que menosprezaram ele, das pessoas que disseram que ele não é nada neste mundo. Ele não desiste pois não foram 7 anos para nada. Se tratando de teoria, ele pode dizer com certeza que sabe mais do que a maioria dos caçadores. Monstros tipo golems vão parar de se mover se ele destruir o núcleo dele. Entretanto,
Os núcleos deles geralmente ficam em lugares difíceis de acertar, mas já que é assim, ele tem que fazer ficar mais fácil. O Prota corta o golem de areia, e faz ele cair do monte de areia. Com isso o Prota vê uma abertura, pula no golem de areia, e ataca o núcleo do golem. Mas a espada volta, e ele vê que só fez um corte. Ele tenta acertar mais uma vez, porém o golem de areia pega ele. Apesar disso nosso Prota não desiste, e joga a espada em direção ao núcleo. Você destruiu o núcleo do golem de areia. Você completou o desafio tutorial. O Prota percebe que conseguiu, ele matou o golem de areia. Parabéns, você passou do primeiro andar da Torre dos Desafios. Como recompensa, você recebeu desbloquear características únicas. O Prota pensa que realmente se esforçou muito nos últimos 7 anos. E a única coisa que recebeu foi desprezo e zoação. Você foi recompensado com a característica única necromancia. Ele também pode se tornar um caçador, mas tudo isso só vai acontecer se ele sobreviver. O Prota nota algo, e se pergunta que energia estranha é essa. Ele estende a mão em direção a ela. Seu traço único necromancia F foi ativado. Gostaria de absorver o espírito do golem de areia? O Prota aperta em sim, e a energia vai em direção a ele. Você absorveu o espírito do golem de areia. Sua proficiência aumentou em 7%. Número de espíritos, 1 de 5. O Prota consegue sentir o espírito dentro dele, e se ele tentar usar assim, você pode aumentar seus status permanentemente com os espíritos absorvidos. Sua força aumentou em 3 pontos. Sua vida aumentou em 2 pontos. O Prota consegue sentir que seus status realmente aumentaram. Ele não tinha conseguido aumentar seus status nos últimos 7 anos, mas agora finalmente conseguiu aumentar permanentemente. Se ele voltar com essa habilidade, ele pode se tornar um caçador também. Por favor, vá para a sala de espera. Sem escolha o Prota vai. Dentro da sala o Prota já cai exausto, mas ele começa a ser curado automaticamente. O Prota percebe que seu corpo vai ser sempre curado quando um desafio acabar. Ele se joga na única cama da sala, e se pergunta o que vai fazer agora. Ele pode sair mesmo dessa torre? E por qual motivo chamaram ele para esse lugar? De repente ele recebe uma mensagem. Você pode usar os 5 comandos abaixo: informação, loja, comunidade, inventário e desafio. Dizer os seguintes comandos irão ativá-los. O Prota acha interessante, mas ele precisa focar em sobreviver agora. Tempo até o segundo andar de desafio, 24 horas e 21 minutos. Você não pode escolher o desafio ainda. Por favor aguarde. Você entrou na comunidade. Ele vê que isso é a comunidade e que todos estão confusos. Além disso, parece que pessoas que não são caçadores foram arrastadas para esse lugar também. De repente o administrador entra na conversa e desabilita o chat. O administrador fala que eles têm uma informação importante para compartilhar com aqueles que passaram pelo tutorial. Lendo isso o Prota pensa que precisa memorizar tudo que ele falar. O administrador diz que vai ensinar a eles a como usar os pontos que eles conseguirem durante o tutorial. Os pontos são usados como moeda dentro da torre, e são comumente usados na loja. Eles também podem usar a comunidade para dar ou receber pontos dos outros. Dentro da torre, não se pode beber sequer uma gota de água sem pontos, e os pontos só podem ser recebidos através dos desafios. Com isso o administrador termina o que teve a dizer. O Prota achava que poderia se tornar um caçador se voltasse, mas agora para sobreviver ele vai ter que passar pela Torre dos Desafios. Ele fala que não vai conseguir fazer muito com uma espada, por conta disso ele compra um escudo com seus pontos, e diz que todos os caçadores perderam seus status quando entraram na torre, mas deve ser mais fácil de aprender habilidades que eles já tenham aprendido antes. Por isso que ele não pode esquecer que não está no mesmo ponto de começo que eles. Se ele não treinar, não vai ter como alcançar eles. O Prota treina até cansar, e a sala logo recupera ele. Graças a esse efeito de cura da sala ele pode treinar facilmente. Um tempo se passa e agora faltam 17 minutos para o segundo andar. Tempo até o desafio do segundo andar, 10 segundos, 9, 8, 3, 2, 1. Você gostaria de ir para o segundo andar de desafios? O Prota vai parar em uma floresta. O objetivo desse desafio é assassinato. Assassine o líder da tribo Orcoide no tempo limite. Ele vê uma tribo de Orcoides, e percebe que eles querem que ele vá no meio daqueles Orcoides, e mate o líder deles.
O Prota se esconde entre os arbustos, e raciocina que normalmente nas dungeons, se houver um guarda dentro da tribo Orcoide, pode-se dizer que também tem um caçador. É difícil dizer se pode vencer contra um caçador Orcoide, mas o problema é que tem um monte de Orcoides. Para poder derrotar todos os Orcoides, precisa de ao menos um grupo de caçadores de rank alto para garantir que ninguém irá morrer. O Prota fala que por agora vai recuar e voltar com um plano. Ele diz que tem uma forma de completar esse desafio. A cena corta e mostra o Prota segurando uma tocha. Ele fala que pode fazer muitas tochas com a lenha que tem ali. A cena corta de novo e o Prota diz que mesmo que os Orcoides pareçam porcos preguiçosos, eles são bem diligentes. Os caçadores sempre caçam de manhã, e eles voltam quando o sol começa a se pôr, então ele tem tempo bastante. O único jeito dele completar esse desafio, que tem a dificuldade máxima e a maioria em números, é com o fogo. Mas um tempo se passa. O Prota fala que de acordo com a Associação de Caçadores, os guardas Orcoides não estão sempre de guarda. Eles voltam para a vila para comer ou descansar. Sendo assim, ele sai jogando tochas em volta da vila. Se ele cercar a vila com fogo, ele não vai ter que se preocupar em enfrentar os caçadores Orcoides que estarão voltando da caçada. Antes disso acontecer, ele só precisa matar ao menos 2 Orcoides operários. O Prota se aproxima de um Orcoide por trás, e já mata ele com a espada. O traço único necromante foi ativado. Quer absorver o espírito do Orcoide? Você absorveu o espírito do Orcoide. Sua proficiência subiu para 9%. De repente um Orcoide aparece nas costas do Prota. O Prota vira, e já se defende do ataque. Enquanto se defende, o Prota absorve a alma do Orcoide e aumenta seus status. Corta e já mostra que o Prota derrotou o Orcoide e absorveu sua alma. Ele vê que ao absorver a alma do Orcoide seu vigor também aumentou em 4. E se for assim, então o perigo de lutar com um guarda vai baixar muito. Em seguida vemos o Prota de frente à vila dos Orcoides. Ele vê 3 operários, um guarda, e um chefe de clã velho. 5 no total. Se ele tomar cuidado com o guarda, então não vai ter problemas para derrotar o líder do clã. O Prota avança e mata 3 Orcoides. A conquista, aquele que aguentou o fogo, foi recebida. A habilidade resistência a fogo foi criada. O Prota percebe que eles também valorizam a família. Ele fica sem falar, e lembra de sua família mandando ele fugir, pois se for ele, ele vai sobreviver. O Orcoide tira uma faca de suas costas, e ataca o Prota. Mas o Prota para ele diz que isso é uma idiotice. Mesmo se ele se tornar um fantasma, ele vai cortar todos os monstros. Parabéns, você completou o 2º andar da Torre dos Desafios. De volta à sala, o Prota fala que não pode mais usar esse escudo. Ele abre a comunidade, e vê que metade dos membros morreram. Além disso, ele vê um comentário dizendo que existe uma forma de voltar para a Terra. Informação, um dos 5 comandos que podem ser usados na torre. Informação, por favor, escreva perguntas. As perguntas escritas serão enviadas. O moderador enviará uma resposta. Toda vez que entrar em um novo andar, você receberá voucher de pergunta. O Prota pensa em usa seu voucher ali, e explica que compartilhando as informações que descobriram através dos vouchers, o clima do chat naturalmente se tornou um lugar para compartilhar as informações que descobriu. Tirando todos os detalhes menores, o ponto principal é que há uma pedra de retorno temporário à venda, que pode usar para voltar para a Terra por alguns dias quando completar o 5º andar. Também há informações de que depois do 7º andar, uma grande expansão do sistema irá acontecer, e itens que fazem você voltar para a Terra permanentemente serão vendidos. O Prota acha que se ele voltar para a Terra com as habilidades e performance atual,
ele pode se tornar um caçador rank A. Se ele tivesse a habilidade necromancia na Terra, seria um roubo total. Mas antes de tudo, ele absorve os 5 espíritos que conseguiu. O prota sente seu corpo explodindo de força, e dispara correndo, mas ele corre demais, e bate na parede. Após isso, ele compra na loja um escudo, uma adaga, e uma capa que tem um efeito que aumenta a velocidade de movimento dele por 1 minuto. O prota fala que vai usar todos os itens e status antes do próximo desafio, e vai ficar tão forte que ninguém vai chegar aos seus pés. A cena segue para o próximo desafio. Você entrou no 3º andar da Torre dos Desafios. O objetivo desse desafio é um duelo. O prota se depara em uma caverna. Daqui a 10 segundos, o Guardião da Escuridão irá entrar. Ele já prepara, pois pode vir de qualquer direção, igual ao golem de areia. O Guardião da Escuridão está vindo. O prota nota algo. Uma sombra passa por ele e o corta. Por favor, derrote o Guardião da Escuridão, Doppelganger. O prota começa a se regenerar e pensa que se ele não tivesse desviado, sua espinha teria sido cortada. Ele percebe outra coisa, e vê que o monstro está copiando seus movimentos. Porém, ele só vai ter certeza quando o enfrentar. O prota percebe que o monstro conseguiu ficar mais forte em pouco tempo. Sendo assim, ele vai. Você ativou o efeito de 15% de velocidade de movimento. Apesar de perder o braço, o prota pensa que ainda não acabou. Mesmo se o monstro tiver uma habilidade boa de cura, deve ao menos levar um tempo para curar. Essa é a chance de matá-lo. Parabéns, você completou o 3º andar da Caverna dos Desafios. Você entrou na sala de espera do 4º andar. Todos os seus ferimentos e debuffs foram curados. Para ver se seu braço está mesmo bom, o prota dá um soco na parede, que faz um buraco nela. Assim ele vê que seu braço está 100% bom. Ele conta que absorveu o espírito do Doppelganger, e a densidade desse espírito é incomparável. O traço único Necromancia chegou a 100% de proficiência. O rank do seu traço único Necromancia aumentou. Efeito adicional: quando absorver os espíritos dos mortos, você pode obter aleatoriamente uma das habilidades dos espíritos. O prota fala que nunca esperava conseguir um traço tão roubado assim. Claro que tem uma chance dentro desse traço, mas ele só precisa testar o quão boa é sua sorte. Depois disso, ele abre a conversa da comunidade, e descobre que no próximo desafio ele vai ter que trabalhar em grupo. O prota também vê outro comentário dizendo que o tema do próximo desafio vai ser uma competição entre caçadores, o que significa matar uns aos outros. Assim terminamos o resumo de hoje. Se você gostou dessa série, deixe o like no vídeo e comente que quer a próxima parte. Não esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar sabendo caso a parte 2 saia. Obrigado e até a próxima.